Espero conseguir ir até o final desse vídeo. Hoje eu vou começar ele de uma forma diferente, não tem hello, não tem muita risada. Eu tô meio ausente das redes sociais já tem algumas semanas. Eu sumi, desapareci, não falei nada pra vocês, mas como vocês já sabiam, meu pai já estava doente já há algum tempo e por conta disso já estava numa batida meio distante, né, das redes sociais, um pouco distante do Instagram. E hoje eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, um pouco do que aconteceu durante essas semanas, durante esses dias. Tudo começou há aproximadamente 2 meses atrás, quando meu pai começou a sentir fortes dores na barriga e teve uma crise intensa de dores e a gente levou ele às pressas para o hospital, até que a gente que ele descobriu que ele teve apendicite no caso. Ele teve apendicite, fizeram a cirurgia, removeram o apêndice dele, tudo ocorreu bem. Fizeram alguns exames para ver se estava tudo bem com ele, se a cirurgia tinha sido um sucesso ou não. Porém, os exames demoravam, alguns dias para sair o resultado. E depois de uns dias internado no hospital, ele voltou para casa e a gente começou a viver aquele processo de curativos, de recuperação. Ele ainda estava muito debilitado devido à cirurgia, andava muito devagar, não podia falar muito, aquele processo de cirurgia. E depois de umas semanas, o resultado dos exames saiu e a médica ligou lá para casa e ela informou que tinha aparecido um tumor no intestino do meu pai. Ele estava com caso de câncer. E eu lembro quando a gente recebeu essa notícia, foi um baque, foi muito difícil para todos nós. Ele chegou a voltar para o hospital, fazer alguns exames. E depois a gente descobriu que o câncer ele não estava só no intestino, mas já tinha atingido o pulmão e o fígado. Eu lembro quando a gente recebeu essa notícia, foi muito difícil, muito difícil. Mas a gente sempre foi uma família de fé, a gente acreditava que Deus podia fazer mais, que as coisas poderiam mudar, e mesmo se não mudasse, iria ficar tudo bem de uma forma ou de outra. Só que as coisas mudam, Mesmo a gente acreditando que talvez o mal possa vir, a gente acha que não vem, a gente acha que pode, assim, a gente pensa, não, pode acontecer ruim, talvez ele não saia dessa, porém a gente nunca acha que vai acontecer isso. E eles chegaram a fazer o laudo médico para saber quanto tempo meu pai estava com câncer, quanto tempo estava isso tudo, mas não saiu o resultado de início, demorava muito. E começou aquele processo de recuperação, a gente tentando dar entrada no INCA, aquela coisa toda. Quando mais ou menos 2 semanas atrás mais ou menos, meu pai começou com uma crise de vômito muito intensa. Isso foi no dia, acho que mais ou menos dia 11 de agosto, ele já começou a vomitar bastante. Mas assim, vomitava, aí se alimentava bem, aí ficava bem, depois vomitava de novo, aí se alimentava. E aquele processo, a gente achando, era enjoo por conta da cirurgia, enjoo porque ele tá se alimentando com coisas diferentes. Então a gente tava naquela batida, dava coisas para ele se hidratar e etc. Só que no dia 13 de agosto, na madrugada do dia 13 de agosto, ele teve uma crise de vômito muito intensa, ele vomitava de 5 em 5 minutos. E tava uma coisa assim bem difícil e eu lembro de eu mandar mensagem para todo mundo da minha lista telefônica, para todo mundo no meu WhatsApp, pessoas do meu Instagram, conhecidos meus que tinham um carro, que pudessem ajudar, a carregar ele, porque meu pai ele já estava muito magro, ele já tinha perdido muito peso. E ele não estava mais andando, ele estava muito fraco. E alguém que pudesse ajudar, a carregá-lo, porque a gente mora em condomínio, então não tinha as escadas, não tinha como ele andar, que ele não estava mais se aguentando em pé. E eu lembro que assim, teve pessoas que não me respondiam,
parecia que naquele momento todo mundo sumiu. E é assim, e parece que no momento desse todo mundo some, não tem ninguém que pode te ajudar, ninguém é amigo de ninguém, todo mundo tá ocupado, todo mundo vai trabalhar no dia seguinte e simplesmente não tem tempo. E durante essa madrugada dele vomitando, antes de chegar de madrugada, eu lembro, acho que era por volta de 11 horas da noite, a gente conseguiu, acho que chamar um Uber, eu não lembro muito desses detalhes, e levamos ele pro Getúlio Vargas, é um hospital muito conhecido na minha cidade, eu moro no Rio de Janeiro, na Zona Norte, é um hospital muito conhecido ali na Zona Norte, e levamos ele pro Getúlio Vargas, e o Getúlio Vargas pediu pra gente levar ele pro UPA. Exatamente. E chegamos lá, meu pai com aquele caso de vômito, já muito magro, eu lembro de como eu olhei pra ele naquele momento, ele estava na cadeira de rodas, que ele não conseguia ficar em pé, e ele estava num caso muito desidratado. A minha irmã, ela é técnica de enfermagem, então ela pediu pro médico botar ele no soro, explicou a situação dele, mas o médico não quis, falou que não era necessário, que soro é água e que era só ele beber água. Essa foi a resposta que a gente obteve do médico, e ele saiu andando, falou com a minha irmã que tinha que falar e saiu andando, não deu muita atenção, não virou as costas. E, gente, a gente sabe que a saúde no Brasil ela é muito falha, a gente sabe que a educação, que a saúde no nosso país ela é muito falha, mas quando a gente entra de frente, a gente está passando ali por um momento daquele, quando a gente precisa da saúde pública, no caso, a gente vê o quanto ela é falha. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente passar, precisar e não ter respostas, não ter quem ajude, não ter profissionais que possam ali lidar com a sua situação. E depois de 1 hora, mais ou menos, meu pai foi liberado e fomos para casa. E aí começou todo o processo. Isso foi na madrugada do dia 14 de agosto já. E quando a gente chegou em casa, depois de 1 hora que chegamos em casa, o meu pai vomitava de 5 em 5 minutos. Voltando para aquela parte de que eu falei que eu comecei a mandar mensagem para um monte de conhecido, para um monte de gente desesperada, e meu pai vomitando. E a minha irmã que estava limpando o balde do meu pai, e a gente ligando para um monte de gente, a minha irmã ligou para a ambulância, e eles atenderam e disseram que tinha pessoas desde 5 horas da tarde aguardando na fila, e caso a gente quisesse atendimento com meu pai, a gente teria que esperar até 1 hora da tarde do dia seguinte para a ambulância chegar. Ou seja, a gente não podia contar com a nossa saúde pública, a gente não podia contar com amigos próximos ou distantes naquele momento, a gente não podia contar com ninguém. Parece que num momento como esse, tudo dava errado, ninguém podia ajudar, e a gente só contava com Deus naquele momento. A gente orava, a gente intercedia muito, muito por ele, para ele não sofrer também, porque era uma situação muito difícil ver ele naquela situação. E até que minha irmã conseguiu entrar em contato com um amigo dela, que saiu da casa dele correndo, foi lá pra nossa casa de Uber, conseguiu carregar meu pai com a gente e conseguiram botar ele no Uber. Eu lembro que nesse momento eu olhei pro meu pai assim, a gente se olhou porque eu abri as portas do carro, eu não pude ir pro hospital, e quem foi minha irmã e o amigo dela, botaram meu pai dentro do carro. Eu lembro de olhar assim pro meu pai e falar assim: vão com Deus, vai dar tudo certo, e eles iram. Isso já era 5 e pouca da manhã, mais ou menos. E a gente ligando pra minha irmã, né? Ligamos pra minha irmã, entrando em contato com ela o tempo todo. Ela falando que já tinham botado meu pai no soro, que ele tava se estabilizando, que ia ficar tudo bem. E nesse dia eu tinha uma unha marcada, às 8 horas da manhã, mais ou menos. Eu não tava com cabeça pra fazer unha, não tava com cabeça pra fazer nada. Só que eu já tinha marcado com a menina já há muito tempo, ela já tinha separado aquele horário pra mim. Eu falei assim: não, eu vou, é perto da minha casa, dá pra eu ir? Eu falei: eu vou. Ela: tudo bem, né? Não tem por que eu ficar aqui em casa, né, me entristecendo com esse assunto, eu vou esparecer um pouco a cabeça. E eu fui, botei acrigel no dia, e demorei algumas horas. Eu tava voltando pra casa aproximadamente 5 horas da tarde, mais ou menos 5 e meia da tarde. Tava no ônibus voltando pra casa, até que eu recebi uma ligação do meu tio. Ele me ligou, perguntou onde eu tava, se eu tava indo pra casa. Eu falei que eu estava indo pra casa. Ele falou: tá bom, então eu vou te encontrar lá, tô indo pra lá também, a gente se encontra lá. Eu falei: tá bom, não maldei na hora, e desliguei o telefone. Assim que eu desliguei no telefone, eu falei: peraí, tá acontecendo alguma coisa de errado, por que ele tá indo lá pra casa? Se ele mora num bairro bem distante do meu, por que ele tá indo lá pra casa? Aconteceu alguma coisa. Ali eu já tive uma certeza muito grande dentro de mim que tava acontecendo alguma coisa, que alguma coisa não tava certa. Eu peguei meu telefone e liguei pra ele. Eu falei: tio, o que tá acontecendo? Por que você tá indo lá pra casa? Meu pai tá bem? O que aconteceu com meu pai? Meu pai tá bem, meu pai morreu. E ele
falava só pra mim, não, ele piorou, ele tá mal, mas eu não sei ainda, a gente vai se encontrar lá na sua casa, vem pra casa, não vai pra lugar nenhum. Eu falei, tá bom. Aí eu subi do ônibus, na verdade ele falou isso pra mim, eu lembro que fiquei em desespero, eu comecei a chorar dentro do ônibus e as pessoas olhavam pra mim, mas ninguém me ajudava, ninguém sentou do meu lado, ninguém falava comigo, ninguém perguntava nada, ou seja, se fosse pra ter um ataque cardíaco, se eu estivesse passando mal dentro daquele ônibus, e no caso eu estava, ninguém ia me ajudar, ninguém ia fazer nada, pra vocês verem até onde vai a empatia e a preocupação do ser humano com o próximo. Mas tudo bem. Eu lembro de ter soltado do ônibus em frente à minha igreja, eu senti meu corpo formigar demais, eu falei, eu não vou conseguir chegar até em casa, porque tinha que andar um pedaço ainda, eu falei assim, eu vou desmaiar, vou ter um treco. E como ia ter um evento daqui a algumas horas na minha igreja, eu sabia que tinha gente lá já, os meus líderes estavam lá, meus líderes da juventude. Aí eu lembro de ter entrado na igreja, ter procurado a Mariana, inclusive, se você estiver vendo, assistindo esse vídeo, Mariana, muito obrigada, tá? Você foi uma pessoa fundamental, num dos piores momentos da minha vida. Ela me ajudou, eu lembro que eu passei muito mal, me carregaram, enfim, depois meu tio apareceu lá pra me buscar. Tive uma crise de desespero muito grande, eu fui pra casa e quando eu cheguei em casa, eu recebi a notícia e foi um dos piores momentos da minha vida. E eu vou guardar pra sempre aquele momento ali, porque foi um momento que definitivamente eu vi que meu pai não estava mais entre nós, que eu não ia mais vê-lo, que eu não ia mais abraçá-lo, que eu não ia mais estar com ele, compartilhar momentos com ele. Foi um momento muito difícil. A gente sabe que esse dia vai chegar pra mãe, pra pai, pra tio, pra irmã, até pra nós mesmos, só que a gente vive e se esquece disso. A gente vive com aquela sensação de que pai e mãe vai durar pra sempre, ou que vai estar ali até ficar velhinho, e nem sempre é assim. Tem uns que vão mais cedo, mais tarde, outros nem tanto. E assim foi com meu pai. Um dia depois foi o enterro dele, foi um dos momentos mais difíceis também que eu enfrentei, que eu vivi na minha vida. Meu celular encheu de mensagens, está cheio de mensagens até hoje e eu não consegui responder ainda a metade. Eu precisava de um tempo longe disso aqui tudo, das redes sociais, eu precisava botar minha cabeça num lugar, eu precisava aceitar dentro de mim, eu precisava deixar ali. Porque às vezes mesmo a gente indo no enterro, vendo que não tem mais volta, a gente não consegue abrir mão, a gente não consegue aceitar. Eu precisava desse tempo. Foi da vontade de Deus que meu pai fosse agora e eu sei que ele está num lugar bem melhor do que eu e você. Eu sei também que um dia eu vou vê-lo, mas não agora. E essa mensagem que eu queria deixar pra vocês, eu não queria só contar a minha história hoje, mas eu queria dizer pra vocês que, gente, aproveita cada minuto. Lembra do laudo que eu falei pra vocês, que a gente tava esperando sair o resultado pra saber de quanto tempo meu pai tava com câncer? Esse laudo saiu logo depois que ele morreu. Há 2 anos que ele já estava com câncer, a gente não tinha noção disso. Ou seja, a cada dia que passava era um dia menos ao lado do meu pai, era um dia menos na vida dele, e a gente não sabia disso. Isso não era só por causa do câncer, mas é porque a vida é assim. Se eu pudesse voltar atrás, eu não mudaria nada. Eu só apenas abraçaria mais, eu beijaria mais, porque é essa sensação que a gente sente quando passa, quando o tempo acaba, a gente sente que poderia ter abraçado mais, ter dito mais, ter feito mais. Eu, graças a Deus, não tenho algo que eu me arrependa, não tenho remorso, não tenho rancor nenhum. Meu pai foi uma pessoa maravilhosa e eu fui a melhor de mim. Esse vídeo eu gravei uma semana e meia, 2 semanas depois que meu pai faleceu. Eu tava muito recente ainda, falar tava sendo bem difícil. Hoje é 21 de outubro, já tem 2 meses que meu pai faleceu. Ainda tá sendo difícil, tá muito recente, mas eu consigo falar um pouco melhor. E não tem como mensurar o tamanho da dor. Eu penso nele todos os dias, eu sinto falta dele todos os dias. E, gente, eu não tava aqui só pra contar minha história pra vocês, mas pra dizer também, pra mostrar o quanto que a vida, ela passa rápido. E ela passa muito rápido. Eu tenho 20 anos, eu convivi 20 anos com meu pai. E parece que foram só 2 anos. Por que passou de um jeito tão rápido? E quando o tempo acaba, não tem mais o que fazer. Não adianta você gritar, você chorar, você se espernear, não adianta, o tempo acabou.
E o que ficou foi o que você disse, o que você fez, os momentos que você teve com aquela pessoa. Então, por favor, aproveite cada segundo da vida de vocês. Digam o que tem para dizer, façam o que tem para fazer, vivam o que tem para viver. E amem, principalmente amem quem tem para amar. Porque senão o tempo vai acabar e não vai ter volta. Pai, muito obrigada por tudo. Eu te amo muito. E sinto sua falta. Nos veremos novamente. Mas não agora. Não agora. Por tudo. Você foi uma das melhores pessoas que eu conheci. Seu sorriso era a coisa mais linda que eu já vi. O seu cheiro era como rosas de todas as manhãs. O seu abraço aconchegante. Eu te amava. Eu te amava e te amo. E não tinha noção do quanto a vida era rápida. Até te perder. Até o relógio bater, o tempo acabar. E não tinha nada que eu pudesse fazer. O que me sobrou foi as lembranças. As lembranças da melhor pessoa, do melhor ser humano que eu já conheci. A nossa última cartinha, a cartinha que eu sempre fazia para você em todas as datas comemorativas. Então, na minha última carta escrita para ti, na última frase eu botei: te amarei até a última batida do meu coração. E isso não mudou e não mudará, porque eu continuarei te amando e te amarei até a última batida do meu coração. Obrigada por tudo, Pai.